Oferecimento Grupo Marquise. Então vamos lá, quem é Capitão Wagner? Capitão Wagner é o candidato do União Brasil para disputar o cargo de prefeito de Fortaleza no dia 6 de outubro. Sua vice é Edilene Pessoa. Wagner Souza Gomes nasceu em São Paulo, capital, em 1979. É casado com a deputada federal eleita em 2022, Daiane Bittencourt, também filiada ao União Brasil. O candidato é bacharel em segurança pública pela Polícia Militar e entrou na política em 2009, filiado ao Partido da República, antigo PR. Em 2012, concorreu à Câmara de Fortaleza e elegeu-se o parlamentar mais votado da história de Fortaleza, com mais de 43 mil votos. Ao longo dos anos, ele consolidou-se como um dos maiores nomes da oposição nas eleições estaduais e também municipais. Em 2014, repetiu o recorde histórico de votação, desta vez como deputado estadual, foi o mais votado da história da Assembleia Legislativa, com mais de 194 mil votos. Em 2018, filiou-se ao Partido Republicano da Ordem Social, PROS, e concorreu a deputado federal. Foi o mais votado do estado, com 300 mil votos. No pleito de 2022, concorreu para o governo do estado, sendo derrotado por Elmano de Freitas, mas ficando em primeiro lugar na capital cearense. Na coligação estava o PL, legenda que passou a integrar a ala bolsonarista no Ceará, com a filiação de Bolsonaro à sigla. Lembrando que Capitão Wagner também disputou a prefeitura de Fortaleza em duas ocasiões, 2020 e 2016, indo ao segundo turno nas duas ocasiões. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Eu começo falando sobre pesquisas, né? Eu vou levar em conta só a pesquisa Datafolha, né? Comparando a primeira, de 27 de junho, a essa que foi divulgada ontem, dia 25, o senhor perdeu 15 pontos percentuais. Eu queria que o senhor, então, explicasse para a gente a que o senhor atribui nessa queda tão acentuada e o que o senhor acha que é possível fazer nesses 10 dias ainda de campanha para reverter essa situação. Seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Queria saudar a audiência e dizer que, como o Henrique acabou de falar, a pesquisa é um retrato de momento, não necessariamente o Datafolha corresponde à intenção de voto do momento. A gente teve 3 ou 4 pesquisas essa semana que mostravam um cenário muito embolado, com empate técnico entre os 3 e até entre os 4 nomes mais fortes. Eu estou muito convicto que nesses 10 dias que restam, é o período que o eleitor vai passar a procurar se informar em relação aos candidatos, conhecer os planos de governo, conhecer as propostas, vai assistir às entrevistas, assistir os debates e aí a gente vai ter um cenário mais preciso. Toda pesquisa que saiu essa semana tinha pelo menos 40% de indecisos em relação à votação espontânea. Então, estou convicto de que o caminho é, nesses 10 dias, focar nas nossas propostas, focar no nosso plano de governo. Que, inclusive, a imprensa noticiou essa semana que é o melhor plano, é o mais robusto, é o mais detalhado, o único que trata de saúde mental. Nenhum outro candidato falou do assunto. O único que apresentou já no primeiro momento a possibilidade de criar a cidade do autista, que é um sonho das mães atípicas da cidade de Fortaleza. Então, estou muito convicto que a gente está no rumo certo, no rumo propositivo e vou aproveitar esses dias para isso. Henrique. Ok. Candidato, bom dia. Bom dia. O senhor, depois de um início, digamos assim, mais sereno na campanha, passou a criticar de modo mais incisivo o candidato André Fernandes. A rejeição do senhor aumentou, o senhor oscilou negativamente, acabou perdendo votos também. O senhor acha que essa estratégia, de alguma maneira, foi equivocada? Parece eleitorado de direita, conservador, ou mesmo evangélico, que é a base do eleitorado do André Fernandes, isso pode ter soado eventualmente como oportunista? Henrique, na verdade, o eleitor tem todo o direito de conhecer o histórico dos candidatos. Eu acho que apresentar o histórico de cada candidato é o caminho para que o eleitor possa tomar a sua escolha. Enquanto que o André tem como principal ocupação criar polêmicas e ganhar dinheiro com isso, né, no seu canal do YouTube, eu tenho uma história bem diferente. Comecei a trabalhar com 14 anos, assinei minha carteira já com 18 anos de idade. Eu tenho 31 anos que eu trabalho. Meu trabalho sempre foi cuidando das pessoas. Enquanto professor, quando tive mais de 20 mil alunos em sala de aula, passando pelos nossos ensinamentos, enquanto gestor de saúde, que fui agora no município de Maracanaú durante mais de um ano, enquanto próprio profissional de segurança, né, como especialista em segurança, policial militar também. Então, é justo que o eleitor conheça, logicamente, os candidatos e possa realizar sua escolha baseado no currículo e no histórico de cada candidato. Quando agora há pouco
o Ítalo afirmou aqui, eu estava assistindo, que o André, da noite para o dia, mudou de comportamento e mudou a forma de se portar, fica muito claro de que é uma estratégia de marketing diferente da gente. Todo mundo conhece o meu histórico, todo mundo conhece o meu passado. E se vocês pegarem as propagandas de TV, o PT intencionalmente me ataca desde o primeiro dia de campanha. Fica muito claro, os analistas políticos já perceberam que o PT quer enfrentar o André no segundo turno, porque é muito mais fácil desmontar o André do que me atacar e conseguir vencer a eleição no segundo turno. Estou convicto de que a gente está no caminho certo. Nessa reta final a gente vai focar nas propostas, vai mostrar para a cidade de Fortaleza o quanto o nosso plano de governo é robusto, é propositivo e toca em todos os temas de importância para a cidade, da segurança, da saúde, da questão da educação, da inclusão social. O caminho é esse nos próximos dias. Candidato, essas críticas que o senhor vem fazendo agora ao candidato André Fernandes, elas não são sobre situações que não são novas, né? O senhor conhecia até muito mais do que a gente, por ser próximo, por ser amigo, por ser aliado, quem era André Fernandes. E, de alguma forma, o senhor tolerou todos esses defeitos que o senhor atualmente está apontando, né? Não foi nenhum problema para ele apoiar, por exemplo, sua candidatura ao governo do Estado em 2022, nas eleições também municipais de outros anos. O senhor acha que o eleitor consegue entender essa contradição? Mas como assim? Eram amigos até ontem, mesmo com esses defeitos, Wagner estava ali junto com o André e agora está criticando. Não é uma situação muito contraditória e difícil para o eleitor entender, interpretando, por exemplo, como uma possível traição ou falta de consideração do senhor em relação ao André? Então, na verdade, o André não era candidato a prefeito da quarta capital do país, o André não era candidato à prefeitura que tem um orçamento de 14 bilhões de reais. Eu acho que enquanto parlamentar para representar aquele nicho que ele representa, eu não via grandes problemas, mas para ser o gestor da cidade de Fortaleza, é necessário que você tenha experiência em gestão para você comandar um orçamento de 14 bilhões de reais sem nunca antes ter sido gestor de nada. É temerário e é preocupante. Da mesma forma que é preocupante ter um Evandro Leitão que vem aqui para o debate tentar apresentar-se como alguém com autonomia e não consegue. Eu estava assistindo o debate ontem aqui entre vocês e o Evandro Leitão, ele engrossa a voz para falar do Sarto, de uma gestão que, segundo ele, tem 30 mil cargos terceirizados e esses cargos de pessoas que não trabalham. Você mesmo se assustou com a denúncia que ele fez, porque ele estava até março no partido do Sarto, apoiou a gestão do Sarto e chegou aqui com um comportamento completamente diferente. É preocupante nós termos no segundo turno um cenário que representa, como você falou muito bem, o único estado, a única capital do país que essa polarização está se apresentando para o segundo turno é aqui. Por isso que eu acredito que isso vai mudar até o dia 6 de outubro, as pessoas vão ver quem de fato tem propostas para a cidade, quem tem autonomia para fazer gestão e vão fazer a melhor escolha dia 6 de outubro. Eu queria ainda insistir nessa sua relação com o André Fernandes, né? Afinal, vocês são aí do mesmo campo ideológico. Em um eventual segundo turno, o senhor indo para a próxima etapa, o senhor que iria querer o apoio de uma pessoa que o senhor está apontando aí tantos defeitos, ele seria importante no segundo turno? Ou o senhor acha melhor manter esse afastamento também na próxima etapa? Olha, Ítalo, eu acho que mais do que o apoio dos candidatos, os eleitores é que vão tomar essa decisão no segundo turno. Lógico que todo e qualquer apoio que venha no segundo turno, com o objetivo da mudança de verdade, a mudança segura, sem aventura, a mudança que tem capacidade de gestão, a mudança que tem condição de fazer diferente do que fez esse grupo que está no poder há 20 anos, vai ser acolhida com muito respeito, com muita tranquilidade, até porque em momentos anteriores a gente já teve no mesmo palanque. Não vou, em hipótese nenhuma, negar apoio de quem quiser apoiar a nossa candidatura no segundo turno, muito embora acredite que no segundo turno eu vou estar disputando contra ele, porque é um cenário que a minha pesquisa interna demonstra e muitas pesquisas estão mostrando também. O senhor apoiaria o André Fernandes no segundo turno, caso não esteja lá? Olha, é muito complicado falar de um cenário onde eu acredito que eu vou estar no segundo turno. Eu não voto no PT, é muito complicado para mim defender um projeto que há 20 anos comanda o Estado de Ceará, que aumenta a violência, onde os gestores não têm autonomia. A gente viu o que aconteceu em 2022, quando o Elmano veio aqui prometer um Estado 3 vezes mais forte e a cidade de Fortaleza está 3 vezes mais violenta. A gente viu o Elmano vir aqui na propaganda eleitoral em 2022 dizer que não ia aumentar imposto e no primeiro momento aumentou o ICMS. O Evandro Leitão, junto com o Elmano, criaram a taxa do sol, a taxa do Poço Profundo, a taxa da banana, até a taxa das águas do São Francisco foram criadas sob o comando do Evandro Leitão na Assembleia Legislativa. Eu me nego a apoiar um projeto que tem como principal foco aumentar impostos e inchar a máquina, como o caso do projeto do PT. Quando o Evandro vem criticar a gestão do Sarto, que tem 30 mil terceirizados,
é bom verificar quantos terceirizados tem na Assembleia que ele comanda, quantos terceirizados tem a nível de governo do Estado e as 74 secretarias que existem a nível de governo do Estado. É muito contraditório o Evandro vir falar grosso numa condição como essa que ele tem que olhar para o seu próprio histórico. Certo. Candidato, ainda sobre o André, só para esgotar esse tópico, o senhor acredita que do ponto de vista da estratégia política não subestimou o crescimento do André Fernandes na campanha? Olha, a estratégia política ela se desenha na dinâmica da campanha, né? Eu estou muito convicto de que era necessário apresentar o histórico do Evandro, era necessário apresentar o histórico do André, enquanto o Evandro tem 5 minutos de TV e todo dia me atacava. Se você pegar as inserções do PT, 400 propagandas foram utilizadas única e exclusivamente para me atacar. Não tem uma propaganda do Evandro Leitão atacando a candidatura do André Fernandes. Se você pegar o André Fernandes no primeiro dia de campanha, quando foi para a TV, já foi me atacando. Num debate pré-eleitoral, quando não tinha começado nem a campanha, ele já veio me agredir, fazendo uma pergunta ao Sarto, falando em situações que não correspondiam com a realidade. Então, estou muito convicto que esses 10 dias finais aí de campanha, onde as pessoas vão passar a assistir mais a TV, onde vão assistir os debates, onde vão assistir as entrevistas, as pessoas vão dar a vitória que me deram em 2022 aqui na capital. Como foi falado aqui no comecinho da sabatina, eu ganhei a eleição em Fortaleza em 2022 e eu olho aqui para o eleitor que votou em mim em 2022. De 2022 para cá eu melhorei. Eu fui gestor de saúde lá em Maracanã, entregamos excelentes resultados, os números são muito melhores do que quando a gente chegou lá no município de Maracanã. Não tem motivo para que o eleitor que acreditou na gente em 2022, em 2020, não possa acreditar também agora em 2024. E um alerta precisa ser feito em relação ao cenário de pesquisas. Eu tenho muito respeito por todos os institutos de pesquisa, mas a Datafolha em 2020 dizia que eu ia perder a eleição para o Sarto por 14 pontos percentuais. Na verdade, a diferença foi um pouco mais de 2 pontos. Então, essa observação precisa ser feita. Talvez a Datafolha não conseguiu assimilar a intenção de voto no período de véspera de eleição. A pesquisa da Verdes Mares dizia que eu ia perder por 22 pontos e o resultado foi um pouco mais de 2 pontos percentuais. Estou muito tranquilo, as pesquisas nunca me abalaram, nunca me colocaram numa situação de euforia e nunca vão me colocar para baixo, porque eu sei o que acontece em relação a essa véspera de eleição. 8 horas e 52 minutos. Para quem está chegando agora ao nosso Povo News, já reforço aí o pedido de likes. Candidato, o senhor falou agora sobre essa sua experiência como secretário da Saúde de Maracanaú, de fevereiro de 2023 a março de 2024, um pouco mais de um ano. O que o senhor conseguiu de inovação lá na cidade que o senhor acha que dá para reproduzir aqui em Fortaleza? Como é que o senhor rebate as críticas de adversários, como por exemplo do senador Eduardo Girão, de que esse seu 1 ano e pouco de gestão foi muito mais marketing do que ação concreta? O senador Eduardo Girão é um amigo muito querido que inclusive destinou R$1 milhão para nos ajudar na saúde lá de Maracanaú. O que a nossa gestão teve de diferente em relação a outras? A gente conseguiu humanizar o atendimento na saúde de Maracanaú. Você imaginar que hoje a mãe de uma criança que tem TOD, que tem TDAH, que tem síndrome de Down ou que tem autismo, tem lá em Maracanaú neuropediatra, tem ortopedista, tem nutricionista, tem educador físico, tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tem lá todas as terapias, arte-terapia, musicoterapia, ecoterapia, hidroterapia, é coisa que nem plano de saúde está oferecendo hoje para as famílias atípicas. Isso não é a única mudança que a gente fez lá no município. O prefeito, quando eu assumi, me deu uma determinação muito clara. Eu preciso que você humanize o atendimento nos postos, na UPA, no hospital, e a gente fez um trabalho muito grande de parceria com os colaboradores para conscientizá-los que o paciente é o maior amor da vida de alguém. Aquela criança que está chegando lá na emergência na UPA é o maior amor da vida da mãe dela. Aquela senhora que está chegando lá no posto de saúde em busca de um atendimento é o maior amor da vida dos filhos. E a gente conseguiu, através dessa parceria com os colaboradores, uma equipe técnica, competente e comprometida. Quando os adversários vêm nos atacar, a única coisa que eles dizem é o seguinte: não foi você que conseguiu melhorar os números da saúde em Maracanaú. De fato, eu apenas liderei uma equipe comprometida e competente que entregou o resultado. Quando eu passei a escutar os profissionais e colocar em prática as sugestões que eles nos deram. Mesmo não sendo profissional de saúde, nós lideramos essa equipe que transformou a saúde em Maracanaú, que ajudou, inclusive, a ter mais recursos do Ministério da Saúde, graças à eficiência do trabalho que a gente fez lá, que é possível fazer aqui. Quando Fortaleza tem 130 postos e apenas um tem telemedicina,
Maracanã tem 28 postos e os 28 têm telemedicina, é um sinal muito claro de que o Sarto teve 4 anos para fazer e apenas um posto tem telemedicina. Eu tive 1 ano e 1 mês e nesse período a gente instalou a telemedicina nos 28 postos lá de Maracanã, coisa que a gente vai trazer para cá. As Ilhas da Saúde, que é uma medida que a gente vai nos terminais de ônibus oferecer atendimento, aplicação de flúor para as pessoas que têm necessidade de um atendimento com o dentista, a entrega de medicamento, as consultas com os clínicos gerais, nos próprios terminais de ônibus, para aquela pessoa que trabalha, não tem tempo para ir no posto de saúde, poder, na ida ou no retorno do trabalho, ter esse atendimento. Ok, candidato, a gente está aqui há 10 dias da eleição. Queria saber o que é que o senhor deve fazer de diferente agora em termos de estratégia política, o que é que o senhor deve apresentar para tentar reverter essa tendência que vem sendo mostrada pelas pesquisas. Olha, Henrique, a gente vai continuar com a campanha extremamente propositiva, mostrar a diferença do nosso plano de governo em relação ao plano de governo dos adversários. Antes aqui de eu entrar também ao vivo, havia um relato aqui. Tem candidaturas que apresentaram 3 páginas de plano de governo, outras que apresentaram 6 páginas. Se um candidato não tem condição de apresentar um plano de governo para a cidade, como é que ele está preparado para administrar essa cidade durante 4 anos? Eu tenho que repetir. Quem está nos assistindo nesse momento tem que fazer uma reflexão. Para quem entregar a chave do cofre de um orçamento de 14 bilhões de reais? Para quem entregar a responsabilidade de cuidar da saúde, da segurança e da educação de 2,5 milhões de fortalezenses? Eu vou entregar para quem já teve a chance e não fez? Eu vou entregar para alguém que não tem autonomia? Claramente o candidato do PT não tem autonomia, sequer para responder um questionamento que é feito numa entrevista, numa sabatina, num debate, e a possibilidade de entregar a alguém que não tem experiência de gestão, que nunca administrou nada na sua vida, a não ser um canal do YouTube. Então, essa reflexão que vai ser mostrada para a população, para que o eleitor fortalezense, que é extremamente inteligente, basta ver o que aconteceu em 2022, perdemos a eleição no interior, mas aqui em Fortaleza tivemos uma vitória muito forte, que, sem dúvida nenhuma, pode acontecer agora também dia 6 de outubro. Candidato, o senhor teceu aí várias críticas ao PT, vem tecendo ao longo da campanha, mas em 2012 o senhor apoiou um candidato do PT, coincidentemente o atual governador Eumano de Freitas. O senhor se arrepende desse apoio e como é que pretende, caso eleito, dialogar com essa autoridade também, presidência nacional comandada pelo PT, que o senhor tanto critica? Ítalo, se você pegar a minha história, eu nunca mudei de posição. Eu sempre estive na oposição. Em 2012, o grupo dominante era o grupo dos Ferreira Gomes, ao qual eu já fazia oposição. E o PT era a candidatura que à época se apresentava de contraponto a esse grupo dominante. Passada a eleição, infelizmente, o PT se dobrou e se rendeu aos Ferreira Gomes e eu continuei na minha mesma posição de oposição que eu estou até hoje. Perceba que eu não mudei de lado. Eu estou na oposição desde 2010, quando entrei na política aqui no estado de Ceará. Se tem gente que vem para a oposição e volta para a situação, esse não é o meu caso. O histórico que foi construído desde 2010 foi de muita luta contra o sistema. Tem gente que se apresenta hoje antissistema, mas quando você vai ver o curto histórico já tem indícios muito fortes que no primeiro momento vai estar aderindo ao sistema. Quando, por exemplo, a gente vê o pai do André Fernandes votando no Evandro Leitão para a presidência da Assembleia, é contraditório. Como é que ele disse que é antissistema e o pai votou lá no Evandro Leitão para presidente da Assembleia? Repito o que eu falei no debate anterior. O próprio jornal O Povo noticiou. Na hora que o André estava respondendo por nepotismo, o Ministério Público investigando, foi o Evandro Leitão que ofereceu apoio jurídico para o André. Tem algo de muito contraditório. Me parece que essa tentativa de os dois chegarem ao segundo turno já é bem mais antiga do que está sendo noticiada aqui pela imprensa. Candidato, eu vou fazer ao senhor a mesma pergunta que eu fiz ao Zé Batista do PSTU. É janeiro de 2025, o senhor é o novo prefeito de Fortaleza. Qual é o primeiro ato como gestor? Olha, o meu primeiro ano de governo, eu quero ter uma série de objetivos, mas o primeiro ato é, sem dúvida nenhuma, encaminhar para a Câmara Municipal um projeto para acabar com essa fadada taxa do lixo que foi equivocada, que não foi discutida, que não foi planejada. A taxa do lixo não só tirou do bolso do fortalezense o dinheiro para pagar uma conta que é da prefeitura, como deixou a cidade mais suja. São 1.200 pontos de lixo na nossa cidade. A gente vai ter, a partir de janeiro de 2025, pela primeira vez na história, um prefeito que vai assumir pessoalmente a responsabilidade em relação à segurança pública dos fortalezenses. Não de forma populista, não de forma a prometer coisas que são inviáveis. Quando a gente veio, eu peço aqui o fortalezense para fazer uma pequena análise para comparar os projetos de segurança. O nosso projeto prevê inteligência, utilização de tecnologia, relação de parceria com o Estado, Polícia Militar, Polícia Civil e com o governo federal. E tem projeto
propondo tornar a cidade de Fortaleza o Rio de Janeiro. Assista, vá lá no Google, vá lá no YouTube, assista as cenas de invasão da polícia com caveirão nas comunidades do Rio de Janeiro. Você vai ver o que acontece. É o que está propondo a candidatura do PL aqui em Fortaleza. Imagine guardas municipais armados de fuzis entrando aí no Vila Velha. Você que mora lá no Curió, você que mora lá no Conjunto São Francisco do Quintino Cunha, imagine a cena trágica de uma entrada de um caveirão com guardas municipais armados de fuzis para tentar diminuir a violência. Isso vai gerar diminuição de violência ou um maior confronto colocando em risco a vida de inocentes e do próprio guarda municipal? É essa reflexão que precisa ser feita. Mas o senhor também defende o armamento integral da Guarda Municipal. Qual seria a diferença, então, para essa proposta que André Fernandes está apresentando, com exceção, claro, desse caveirão? O que mudaria na postura e na atuação da Guarda Municipal nessa área da segurança pública que seria diferente de André Fernandes? Ítalo, o que tem de diferente é que a gente usar a tecnologia, no nosso programa Tô de Olho, a gente vai ter os nossos ônibus com câmeras de vídeo monitoramento com leitura facial. Eu tenho certeza, Ítalo, que se você for procurar algum prédio aqui em Fortaleza para realizar uma consulta ou alguma coisa, na entrada do prédio você vai ter que fazer a leitura facial do seu rosto. Como muitos fortalezenses, para entrar na sua casa, no seu prédio hoje, tem que fazer a leitura facial. A gente vai usar a inteligência, a tecnologia e necessariamente um profissional de segurança não pode estar no areninha para proteger a população se ele não estiver lá treinado, equipado e armado. Armado para se proteger e para proteger as pessoas. Imagine um profissional estar numa comunidade que é dominada pelo crime, lá fardado ostensivamente, sem ter uma arma para se proteger ou para proteger as pessoas. Essa é a diferença do nosso projeto. Nós propomos a pacificação das comunidades, enquanto que tem gente propondo criar guerra com o crime organizado, levando as pessoas a terem risco. Você que é pastor e tem na porta da sua igreja um membro de facção, imagine o caveirão entrando lá e tendo um confronto. Você que é comerciante, como aconteceu recentemente no Pirambu, no Carlito Pamplona, que foi obrigado a fechar seu comércio por conta da ação do crime organizado. Imagine esses confrontos na porta do seu comércio. É essa reflexão que precisa ser feita. Candidato, a relação do Sarto com o governador tem sido de muito enfrentamento, muito embate até agora, e com o ministro Camilo Santana, com o próprio governo federal. Como é que seria a relação do senhor com o Eumano, com o Camilo e com o governo federal? Henrique, como foi a minha relação enquanto secretário de Saúde de Maracanaú? Durante 1 ano e 1 mês, eu tive em várias reuniões na Secretaria de Saúde, conversando com a secretária Tânia, que me atendeu super bem. Naquilo que ela pôde me atender, ela atendeu. No que ela não pôde, logicamente que eu também não podia tensionar. A minha relação com o Ministério da Saúde e do governo federal, mesmo sendo oposição, levamos a telemedicina sem gastar R$1 da Prefeitura de Maracanaú, foi tudo custeado pelo governo federal. Nós aumentamos a arrecadação da saúde de Maracanaú, olha o dado, 2022, 4 milhões de emendas parlamentares destinadas para a saúde de Maracanaú. Em 2023, na minha gestão, de 4 milhões foi para 30 milhões de reais. Porque eu fui me relacionar e pedir ajuda ao Eduardo Girão, a Luiziane Lins, o Zé Ayrton, o Danilo Forte, todo mundo ajudou porque a gente tem essa boa relação com os parlamentares. 9h02, reta final aqui da nossa sabatina, candidato. Queria continuar falando sobre propostas, né? Li ontem o seu plano de governo, realmente ele é muito bem fundamentado, apresenta aí várias propostas. Nem sei se dá tempo concluir tudo, né? Colocar em prática em apenas 4 anos. Mas, enfim, em relação à saúde, o senhor promete grandes equipamentos, como o Hospital do Idoso, a Cidade da Criança. Essa já não seria uma visão, digamos assim, superada da saúde pública? A criação desses grandes equipamentos não seria mais efetivo distribuir esse atendimento nos postos de saúde, nas UPAs, porque aí você democratiza, digamos assim, esse atendimento, não há essa necessidade de deslocamento para um só lugar? Como é que o senhor poderia detalhar mais essas propostas desses grandes equipamentos, até tomando como exemplo o Hospital da Mulher, né, que é um hospital segmentado, mas que atualmente não consegue aí atender ao objetivo que ele tinha originalmente? Olha, Ítalo, em nenhum momento lá no projeto a gente fala em construir, a gente fala em criar. E quando a gente fala em criar, a gente pode criar a partir de uma estrutura que já existe, a gente pode criar em parceria com a iniciativa privada, a gente pode descentralizar todas essas ações. A criação do Hospital do Idoso é urgente. A população de Fortaleza está envelhecendo, a expectativa de vida aumenta a cada dia e o prefeito tem que ter responsabilidade também com os idosos. A questão da criação da cidade do autista, como é que a gente melhorou os cuidados e o atendimento
com as pessoas autistas lá em Maracanaú. Foi em parceria com a iniciativa privada e com OS e com instituições como o IPRED. Quem levou o projeto Conecta para Maracanaú foi o IPRED. A gente fez uma parceria, o município não precisou construir nada, nós contratamos o IPRED, fizemos o repasse mensal e lá 150 famílias em Maracanaú estão recebendo esse acolhimento que envolve todas as terapias que precisam a criança autista. Nosso plano, ele é robusto, ele é detalhado, porque nós temos coragem de fazer o que precisa ser feito, não foi feito até hoje. Eu tenho plena convicção, Ítalo, que com o enxugamento que a gente vai fazer, por exemplo, da conta de energia da Prefeitura, a Prefeitura paga para a Enel, por ano, 200 milhões de reais. Há muito tempo se promete e isso não mudou. No nosso governo, a gente vai implementar painéis de energia solar em todos os prédios públicos. Paulo Sarazate, Aécio Borba, no próprio Hospital da Mulher, e com isso, em 2 anos, a gente consegue reduzir essa conta de 200 milhões para 100 milhões de reais. Com Name Rights, a gente vai ter uma nova fonte de arrecadação de recursos sem cobrar do contribuinte, sem criar uma nova taxa, como fez o governo do PT e como fez também o Sarto. A gente precisa ter coragem de inovar para que a gente tenha a capacidade financeira e também administrativa de colocar em prática todos esses projetos que nós apresentamos. Okay. Candidato, o senhor já citou a ex-prefeita, a deputada federal Luiziane Lins na sua campanha eleitoral, já se referiu ao Hospital da Mulher, que teve um outro papel na gestão do Roberto Cláudio do Sarto. Uma das suas principais propostas é a de ampliação da rede Cuca com os Cuquinhas, não é? Esse capital político da Luiziane, que tem sido mal explorado pelo Evandro, pode ter uma função importante nessa reta final da campanha? Olha, o Evandro tem dificuldade para falar da Luiziane, porque ele atropelou a Luiziane, isso é muito claro. Eu nunca tive uma relação que não fosse respeitosa com a Luiziane, mesmo disputando a eleição contra ela em 2016, em 2020. Então, sempre tive uma relação respeitosa. E é difícil para o Evandro falar do legado da Luiziane, porque até bem pouco tempo atrás ele criticava isso. Ele criticou a gestão da Luiziane quando apoiou o Sarto. Em 2020, ele criticou a gestão da Luiziane em situações passadas. Olha de que lado estava o Leitão quando o Cid, em um evento público, disse: o Lula está preso, babaca. Onde é que o Evandro Leitão estava? Do lado do Cid Gomes. Então, esse neopetista, Evandro Leitão, tem tido dificuldade para conquistar esse eleitorado, porque o passado dele o condena. A gente sempre teve uma relação de muito respeito, mesmo sendo adversário. Isso é perceptível hoje. Muitos eleitores que votaram na Luiziane estão querendo votar na gente porque não identificam no Evandro Leitão alguém capaz de dar continuidade às políticas exitosas do governo da Luiziane. A Luiziane teve erros e acertos. Quando a Luiziane pensou no Vila do Mar, ela pensou numa periferia que está muito abandonada. Infelizmente, essa obra não foi concluída até hoje. Quando a Luiziane construiu o Hospital da Mulher e entregou aquela estrutura que é maravilhosa e hoje está sucateada, ela queria que a mulher tivesse um atendimento diferenciado que não existe mais em Fortaleza. Olha só, o orçamento do Hospital da Mulher tem caído ano a ano. Para quem não sabe, o orçamento para manter o Hospital da Mulher durante todo o ano de 2023 foi de apenas 24 milhões de reais. É uma estrutura que precisa de um aporte financeiro maior para ela funcionar como a gente tem proposto, 24 horas, inclusive com atendimento de emergência. Eu acredito que a melhor forma de fazer gestão na área da saúde é fazer funcionar os equipamentos que já existem. O Sarto errou quando quis ampliar muito a rede e agora está tendo que tirar equipamentos do Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará, onde nasceu meu filho, para levar esses equipamentos para inaugurar o Gonzaguinha da Messejana. Denunciado já pelos sindicatos médicos, denunciado pelos moradores do Conjunto Ceará e os próprios funcionários do Hospital Nossa Senhora da Conceição estão preocupados com o sucateamento daquele hospital. Fazer o Nossa Senhora da Conceição funcionar integralmente, fazer o Hospital da Mulher funcionar integralmente, fazer o IJF ter condição de ter um atendimento mais digno para as pessoas é o caminho. E não sair falando e prometendo construir, porque a construção é fácil. Difícil é depois você garantir a contratação de profissionais, a compra de insumos, os medicamentos e todo o restante do tratamento de saúde. O Henrique tocou aí nos Cuquinhas, candidato. Queria que o senhor aprofundasse mais essa proposta. Pelo que eu li, já é aproveitando que existe, as escolas, as areninhas, como é que isso vai ser possível em uma eventual administração sua? Como eu tenho dito muito, Ítalo, a ideia da gente é aproveitar estruturas que já existem. A gente quer pegar as escolas que têm melhor infraestrutura, que têm quadras poliesportivas, que têm espaços para realização de atividades culturais e fazer esses equipamentos funcionarem nos finais de semana. Com atividade cultural, atividade esportiva, atividade de lazer, a gente vai ter 50 cuquinhas onde os jovens vão ter um local para se ocupar com qualidade.
Infelizmente, hoje as escolas fecham nos finais de semana e os jovens ficam ociosos. Imagine a relação entre esses jovens, seus parentes, os seus pais, com a própria comunidade escolar, como vai melhorar. As pessoas vão se empoderar do espaço. Eu faço um alerta aqui para o professor. Fique tranquilo, professor, porque essas atividades no final de semana serão realizadas por outros profissionais, por pessoas que são da cultura, por pessoas que são do esporte. A gente quer reprogramar a mente dos jovens na periferia, porque, infelizmente, Ítalo, a minha vice Edilene, que é conselheira tutelar, recebeu uma criança com o pai, essa criança estava sendo ameaçada por uma facção. E quando ela disse que ia levar a criança para um programa de proteção a testemunhas, sabe o que a criança disse? Tia, eu não quero ir, eu quero continuar lá na minha comunidade porque eu vou ser o chefe da facção do meu bairro. Olha que absurdo, uma criança de 10 anos dizendo isso para uma conselheira tutelar. A gente precisa reprogramar a mente dos nossos jovens, levando esperança e um novo exemplo. O exemplo hoje na comunidade de sucesso, infelizmente, é o chefe da facção. No nosso governo, a gente vai levar ex-atletas, a gente vai levar pessoas que conseguiram avançar na vida e serem grandes profissionais na área de tecnologia para mostrar para esses jovens que é possível ter um futuro diferente do que estão vendo lá nas suas comunidades. 9h10, a nossa sabatina então chega ao fim, mas antes vou fazer aqui a pergunta que estou fazendo a todos os candidatos, capitão Wagner. Caso o senhor seja eleito em 2026, 13 de abril de 2026, o senhor comandará a cidade nos 300 anos de aniversário da nossa capital, uma data muito simbólica e importante. Que presente, que promessa o senhor garante para essa data? Lembrando que não é nada genérico, eu não quero, uma cidade melhor, não, eu quero algo concreto. Que presente o senhor promete para Fortaleza nesses 300 anos? Olha, eu quero inaugurar a cidade do autista para acolher as famílias de pessoas atípicas que têm TDAH, TOD, que têm síndrome de Down, que têm autismo. Eu quero entregar e criar o Hospital do Idoso para acolher a população da terceira idade e fazer o Hospital da Mulher funcionar por completo, com atendimento de emergência 24 horas, para que as mulheres se sintam acolhidas e tenham um atendimento diferenciado, até porque a gente sabe que a mulher precisa de uma atenção toda especial, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Esse é o nosso compromisso de entregar esse presente para a população de Fortaleza já em 2025, no ano que a cidade completa 300 anos. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Henrique Araújo. Obrigado a você também que acompanhou aqui mais uma sabatina com um candidato à Prefeitura de Fortaleza. Lembrando que amanhã a gente conversa com o candidato do PL ao Paço Municipal, André Fernandes, do PL. Deixa eu dar também aqui o resultado final da nossa enquete antes do fim do nosso programa. A pergunta do dia foi: você concorda com a ideia de tirar o Bolsa Família de quem gasta o benefício com bets? 77% afirmaram que sim, 23% afirmaram que não. Lembrando que coladinho aqui com o Povo News, primeira edição, tem o Povo no Rádio, com Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, e logo mais às 6 horas da noite, Marcos Tardan